Gênesis capítulo 26. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua semente eu darei todas estas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões. Em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaque habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa. E ele disse: Ela é minha irmã, pois ele temia dizer: Ela é minha esposa. Para quê? Dizia ele: Os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que quando ele já estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaque e disse: Eis que ela certamente é tua esposa. E como tu dissestes, ela é minha irmã. E Isaque lhe disse: Porque eu disse, para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: O que é isto que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua esposa, certamente morrerá. Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes. E o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanho e posses de gado e uma grande quantidade de servos. E os filisteus o invejaram, porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: Sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. Isaque partiu dali e armou sua tenda no vale de Gerar, e habitou ali. Isaque cavou novamente os poços de água que ele havia cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de água corrente. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. E ele chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. E eles cavaram outro poço e contenderam por aquele também, e chamou o nome de Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço. E por aqueles não contenderam, e chamou o nome dele de Reobote. Lhe disse: Pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. E ele foi dali para Berzeba. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei, multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. Ele edificou um altar ali e invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali. Ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então Abimeleque foi até eles de Gerar
com Alsate, um de seus amigos, e ficou o capitão-chefe de seu exército. Isaque lhes disse: Por que vindes a mim, visto que vós me odiais, e me enviastes de vós? E eles disseram: Vimos que certamente o Senhor estava contigo. E dissemos: Que haja agora um juramento entre nós e ti, façamos um pacto contigo, de que tu não nos farás mal, assim como não te tocamos, e assim como fizemos a ti somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. E ele lhe fez o banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram cedo de manhã e juraram um ao outro. E Isaque os despediu, e eles partiram dele em paz. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaque vieram e lhe falaram com respeito ao poço que haviam cavado. E lhe disseram: Nós encontramos água. E ele chamou Seba. Por isso o nome da cidade é Berzeba, até este dia. E Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito.